Na sexta-feira, o pastor Aline falou sobre Raabe, a história de uma mulher que era prostituta e que ajudou os servos de Deus. Esconderam os servos de Deus dentro da casa dela. Uma mulher que estava com o fim dos dias dela contado, a família dela inteira morreria mesmo, não seriam salvos. E quando ela guarda aqueles homens, ela fala assim: olha, eu estou guardando vocês, mas vocês precisam me prometer que quando vocês vierem aqui, vocês podem fazer o que vocês quiserem para fora, mas usem de bondade comigo, assim como eu usei de bondade com vocês. A minha família, os meus irmãos, as minhas irmãs, o meu pai, a minha mãe, os nossos servos aqui, vocês não matarão. E aquela família inteira foi salva, presta atenção, por causa da atitude de uma mulher. Sabe o que eu entendo, querido? Que se você hoje tomar uma posição diante de Deus, a sua família inteira pode ser salva. Pode ser salva da destruição do casamento, pode ser salva dos vícios, das drogas, da bebida, e mais importante que tudo isso, pode ser salva do inferno. Ah, mas meu pai não quer saber, minha mãe faz não sei o que, meu tio é macumbeiro, o outro mexe com banda, o outro é do Hare Krishna, não interessa. Não interessa. Através de toda a história de uma família pode ser transformada. Amém? E ontem nós falamos, o pastor Wagner falou sobre cada um de nós entendemos o nosso propósito. Se nós entendermos o nosso propósito, assim como foi falado na sexta, Deus vai começar a salvar a sua família, um por um. A minha esposa até contou um testemunho que era só ela, e veio o irmão, veio a mãe, veio o pai, aí vem a avó, vem o tio, vem todo mundo. E se eu pedir para levantar a mão aqui, os Costa Santos tomou conta da igreja. Por quê? Por causa da oração de um com o outro, entendeu? Deus vem transformando. Aleluias. Você está entendendo? Querido, não importa se é só você. Às vezes a gente reclama, sabe? Ah, pastor, mas lá em casa só eu sou crente. Só eu, meu marido não é, minha tia não é, meu pai não é. Deixa eu te falar, não é que só você é crente lá, só você crê em Jesus. Deixa eu te falar, você tem que entender que você é o primeiro. Do segundo, depois tem o terceiro, depois o quarto, depois o quinto. Então quando você sai da condição de achar que você é o único, você passa a ser o primeiro. A Bíblia diz em João 3,16: e Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Deus tinha quantos filhos? Um único filho. Mas quando Jesus sai da condição de único, aí a Bíblia fala que ele se torna o primogênito daqueles que ressuscitarão. Ele passa de ser o único e começa a ser o primeiro. Você hoje deve ser o milionésimo do milionésimo, quinto, oitavo, sei lá. Você entendeu? Era um filho de Deus, agora tem um monte espalhado pela terra. Então você talvez é o único na sua casa, mas você pode passar a ser o primeiro. Aí Deus salva sua mãe, seu tio, seu pai, vai tocando gerações através de você. Amém? Aleluias. Então essa noite eu quero ler com você o texto de Gênesis 12, versículo 3, que é o tema do congresso. Olha lá, ó. Em ti serão benditas todas as famílias. Vamos repetir esse versículo? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Agora eu quero falar uma coisa que não está na Bíblia e eu preciso que você repita comigo, para você entender uma coisa. Fala comigo assim: em ti, mas não aponta para ninguém não, hein? Fala: em ti serão malditas todas as famílias da terra. Espera aí, pastor, como é que funciona esse negócio? Acabou de falar que vai dar certo. Daqui a pouco você vai entender, mas eu vou falar da história de dois reis. Um fez com que todas as famílias que começaram nele para frente fossem malditas. Então, querido, ao mesmo tempo que através de um Deus pode abençoar todo mundo, através de um a maldição pode tocar todos. Você entende? Você vai entender mais daqui a pouco. Vamos ler. Abre sua Bíblia em Gênesis 12. Vamos ler aqui, todo mundo lê junto, olha lá. Não precisa nem abrir aí. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Querido, isso é uma promessa que Deus fez com o homem. Eu queria que você prestasse bastante atenção, por favor, porque eu acredito que talvez sua história pode ser mudada, transformada. Eu acredito.
Queridos, toda vez que a terra, em todas as gerações, desde Adão até hoje, todas as vezes que teve um grande problema na terra, e que as pessoas da terra clamaram: manda uma solução, Deus. Deus não enviou coisas, Deus fez nascer e enviou e levantou e despertou pessoas. O povo de Deus está 400 anos preso no Egito. Deus, vem ao nosso encontro, liberta esse povo. Tem 400 anos que nós estamos sofrendo. O que Deus fez? Nascer Moisés. O povo de Israel estava sofrendo na mão dos midianitas, dos filisteus. O que aconteceu? O povo começou a orar a Deus, orar a Deus. O que Deus fez? Chamou Manoá e a esposa e falou: vai nascer Sansão. Sansão será o juiz, e ele livrará o meu povo do peso dos midianitas e dos filisteus. Você percebe que sempre que há um problema, o que Deus faz? Levanta uma pessoa para resolver o problema. Querido, sempre existirá problemas em família. Por isso Deus escolheu você para resolver problemas. Você consegue captar essa mensagem? Tem um problema no casamento. Quem que foi o responsável? Não, foi a mulher que foi a responsável. Querido, quem pode resolver o problema que a mulher levantou dentro do casamento? A própria mulher. Mas o problema é o marido. O que o marido faz? Deixou a toalha para um lado, fez o outro. Quem que vai resolver o problema? O próprio marido, que vai colocar a toalha no lugar. Deus nos escolhe para resolver problemas. A grande questão que eu preciso que você entenda aqui comigo hoje, e você vai repetir comigo. Repita comigo assim, aquilo que eu não identifico, eu não modifico. Aquilo que você não conseguir perceber que é problema, você nunca vai conseguir mudar. Querido, uma das coisas que eles fazem com pessoas que descobrem que está com câncer, o primeiro tratamento na medicina de Uberlândia, eles colocam eles assim diante de psicólogos, para convencer a pessoa que ela está doente e que ela precisa de tratamento. Deixa eu te falar, você está doente, não com essas palavras assim, mas do jeito deles. Você está doente, você vai precisar passar por um longo período de tratamento, e você vai ter que ser forte psicologicamente, emocionalmente, para suportar o processo, senão você vai morrer. Então, querido, existe uma doença, a doença está instalada, mas agora essa pessoa precisa identificar o problema para você combater o problema. Quem aqui já teve algum vazamento em casa de cano, estourou o cano, a parede começou a molhar? Já aconteceu com alguém? Aí você vê aquela parede toda molhada, o que você faz? Você começa a quebrar, né, Maurício? Vai quebrando, quebra aqui, aí você fala: mas essa água não está vazando aqui. Você quebra mais, né, Mateus? Mateus que é pedreiro, ele sabe. Aí vai quebrando, aí de repente você fala: nossa, o buraco é aqui, olha para você ver. A parede inteira está molhada por causa de um buraquinho. Então aquilo que eu não identifico, eu não consigo transformar, eu não consigo modificar. Pastor, lá em casa tem um problema entre eu e os meus filhos. Vamos procurar saber qual é a raiz. O meu filho está reclamando disso e disso, meu filho foi para as drogas, não sei o que aconteceu, tem um problema. Vamos identificar o problema. Há pouco tempo atrás, querido, no ano passado, existia um problema na minha casa. Eu descobri que eu era o problema. Sentei com a minha esposa, sentamos os dois, conversamos. E depois de muito tempo de conversa, mas muito tempo mesmo assim, foi conversando, a gente abriu o coração para o outro. Conseguimos começar a resolver o problema. Você está entendendo? Identifique o porquê. Identifique o porquê. Querido, nesse ano, presta atenção, em 2018, final de 2018, 2019, Deus começou a transformar umas coisas no meu coração, querido, que até então eu não identificava que era problema. Eu estou
nesse fogo da obra de Deus há mais de 22 anos. Querido, eu não passo, desde 18, 17 anos até esse exato momento, eu nunca passei uma semana sem pregar. Nunca. Sem abrir a Bíblia e pregar, que seja para uma pessoa, nunca. E nesse fogo da obra, querido, muita gente chegava para mim, me abraçava, batia nas minhas costas e falava assim: esse menino é um homem de Deus, gente boa, viu? Mas às vezes lá em casa minha esposa falava: você é um homem de Deus, mas você não é meu marido. Eu falava: mas não é possível, eu casei, eu tinha que ser o marido. Mas às vezes eu não executava o meu papel de homem lá dentro de casa antes de ser homem de Deus. E Deus começou a me mostrar, querido, que o que eu tenho de mais importante antes do meu ministério é a minha família. Querido, mais importante que o seu trabalho, que leva dinheiro para dentro da sua casa, primeiro é a sua família. Às vezes nós nos matamos de trabalhar, achando que estamos resolvendo o problema da nossa família, levando dinheiro para dentro da nossa casa. Mas às vezes nós estamos destruindo a nossa família, porque você não passa tempo com seu filho, não passa tempo com a sua esposa, seu filho está na droga, você está levando comida para lá, mas seu filho emocionalmente está morrendo. O seu filho não tem um pai para você abraçar, para você beijar, para você dar instrução. Ele não tem um pai, ele tem só um provedor que leva comida para lá, mas não tem um pai para conversar, para dar direção, para dar destino. E talvez nessa nossa cabecinha de minhoca, sabe, a gente pensa assim: eu estou levando dinheiro para dentro da casa, sempre dei tudo para esse menino, sempre dei tudo para essa menina, mas talvez você não deu afeto, abraço emocional. Salmos capítulo 2: beijai o filho para que ele não fique irado. Essa semana você deu um beijo nos seus filhos, você virou para os seus filhos e falou assim: eu te amo. A Bíblia ensina para nós: beije o filho. Não, mas eu não recebi isso do meu pai, eu não recebi isso da minha mãe. Deixa eu te falar, repita comigo: eu estou num tempo chamado graça. E deixa eu te falar algo sobre a graça: a gente ministra e dá algo que não recebeu. Talvez você nunca recebeu um abraço do seu pai, um aperto de mão do seu pai, incentivo do seu pai nunca te ajudou naquilo que você queria, ou sua mãe, mas com o seu filho você vai dar para ele aquilo que você não recebeu. E eu não estou falando só de dinheiro, de carrinho, de brinquedo, videogame, televisão e a melhor escola, não. Eu estou falando de você transmitir para o seu filho caráter, aquilo que te fez ser o que você é, aquilo que te fez ser o homem que você é, trabalhador, lutador. Então, querido, você tem que conseguir transmitir isso para o seu filho, para a sua filha. Por isso que a palavra, querido, está falando: olha, coloca a mão no seu peito e fala assim, ó: em mim, a minha família será bendita. Começa em você. Toda a história de uma família pode ser transformada e mudada através de uma opinião sua, de algo que você, querido, recebe aqui agora, acredita e começa a executar. Existem 3 momentos na vida do cristão. Escuta aqui. Efésios capítulo 1 fala assim, que nós somos abençoados com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais. Quando você não conhecia a Cristo, ou está chegando agora, e quando você vem para a igreja, você não tinha acesso, abertura às coisas de Deus: perdão, graça, paz, bondade, longanimidade, todos aqueles frutos do Espírito. Você não tinha acesso a isso. Você era uma pessoa amargurada, rancorosa, brigava com todo mundo, guardava mágoa. Você não tinha acesso ao perdão, não tinha. E quando você vem, querido, você aceita Jesus no seu coração, aí você chora, às vezes um chora, o outro emociona, o outro parece que está durão, mas lá dentro dele já está acontecendo um novo nascimento. Você começa a acessar as bênçãos de Deus. Esse é o primeiro momento. Você começa, querido, acessar, entrar nos lugares que antes você não podia entrar, porque você não tinha Jesus no coração. Aleluias.
O segundo momento, querido, é quando você já recebeu essas bênçãos, você já recebeu Jesus, você já está andando com Jesus, você consegue amar, perdoar, entender, suportar, você já dá uma amadurecida um pouquinho. E o segundo momento é quando você pega essas bênçãos que você agora tem acesso e começa a compartilhar essas bênçãos com outras pessoas. Você começa a falar de Jesus para as pessoas. Está entendendo? Cara, eu estava nas drogas, mas eu recebi Jesus, Ele transformou minha vida. Você começa a testemunhar de Jesus, olha que legal. Você começa a compartilhar o Evangelho. Pastor, eu estava lá com minha família destruída, mas eu resolvi acreditar e Deus transformou por completo a minha história. Aí você começa a falar isso para as pessoas, chamar elas para a igreja, para a reunião que tem na sua casa. É o segundo momento, você compartilha as bênçãos que Deus está te dando. Você tem seu salário lá no mês, mas você resolve dar uma cesta básica para alguém, porque agora você é de Deus, você ama seu próximo. Você consegue comprar uma calça jeans e abençoar alguém. Aleluia. Querida, eu fui abençoado com alguém. Uma pessoa chegou para mim, me deu essa calça jeans bonita, viu eu pregar um dia lá, a calça estava velha, falou, vou te dar uma calça nova. Está compartilhando das bênçãos que Deus deu para ele. Deus não quer só deixar você nesse momento de receber, nem nesse momento de compartilhar. Que o lugar que Deus quer te levar é o lugar que Ele levou Abraão. Pastor, aonde Deus levou Abraão? Ele olhou para Abraão, escute isso, falou assim: Abraão, olha para o céu. Se você quiser ler o texto na sua casa, a hora que Deus olha para Abraão e pergunta para ele assim: o que você está vendo? O que Abraão responde? Quem sabe? Estou vendo. Era de dia. Como é que ele estava vendo estrela? Lá não tinha binóculo, não tinha aqueles negócios grandão que você vai ver lá em Brasília, lá, telescópio, como é que chama? É telescópio? Não tinha. Como é que de dia ele conseguiu ver estrela? O que Deus estava fazendo com Abraão? Abraão, para você viver tudo aquilo que eu tenho para você, você vai ter que começar a ter fé. Porque às vezes você vai olhar e não vai ver, mas vai ter que crer. Ah, não estou vendo nada, mas vai ter que ver. Porque, querido, você não precisa ver, você só precisa crer. Tudo aquilo que Deus vai fazer na sua vida, na sua família, na sua casa, no seu ministério, tudo que Deus vai fazer vai passar pelo teste do tempo. Daquela hora que Deus falou até o dia que Deus deu um filho para Abraão, foram 25 anos. Ele não ouviu a palavra no culto de domingo e segundo tudo estava transformado. Demorou um tempo. Ele teve que fazer coisas, ele teve que crescer em Deus. Deus pode começar uma história nova com você hoje, querido, mas não vai terminar a segunda. Não vai terminar daqui um mês. Em mim serão benditas. Em mim, no mínimo, você tem que entender que pelo menos a sua família tem que ser abençoada através de você. No mínimo dos mínimos. Você tem que entender que você é responsável pela sua família, por orar por ela, por interceder por ela, por acreditar nos projetos que Deus tem para a sua família. Agora, pastor, qual que é o último momento? Deus olha para Abraão e fala assim: Abraão, o que você está vendo? Olha para baixo. Uai, agora, não sei se ele era mineiro, mas deve ter rolado um uai lá. Falou: uai, estou vendo a areia. A areia dava para ele enxergar, era de dia. Eu vou fazer a sua descendência tão grande na terra que será como as areias da praia do mar. Para quem gosta das revelações, quando Deus fala ele para olhar para o céu, Deus estava mostrando para ele: eu te darei uma descendência espiritual que você nunca vai saber os filhos que você vai tocar espiritualmente. O Carlão é um filho espiritual de Abraão. Através de Abraão, a família do Carlão, a Nalva, é abençoada. Quando Deus olha para cima, você vai enxergar anos, gerações através de você. Olha para cima, Abraão. Você terá filhos espirituais.
você terá filhos espirituais. Agora, Deus olha para baixo e fala assim: está vendo a terra que você está com o pé? Está vendo essa areia que você está com o pé? Esse lugar aí chama Israel. Através de você eu vou fazer uma grande nação na terra. O que Deus estava falando? Eu vou abençoar os seus filhos físicos, aqueles que nascerão de ti, aqueles que nascerão de você, e aqueles que você nunca vai ver espiritualmente, lá em Araguari, Uberlândia, Uberaba, eles serão filhos espirituais seu, Abraão. Aí Deus fala um ouro, Deus fala uma chave para Abraão. Ele olha para Abraão e fala assim: Abraão, para que isso aconteça, você vai precisar ser a própria bênção sobre a terra. Sê tu uma bênção. Então primeiro eu recebo as bênçãos, depois eu compartilho das bênçãos, depois eu me torno a bênção. Esse é um momento, querido, onde você morre para o seu eu, para derramar a sua vida sobre a terra. Jesus disse no livro de João: se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Se ele morrer, ele vai frutificar. Querido, se você não morrer lá na sua casa, não é se matar não, viu? Lá fala morrer, no sentido de pegar uma faca lá e minha família vai ser salva. Não é isso não. Se você não morrer para o seu eu e começar a viver para Deus, olha o que a Bíblia fala: se a semente não morrer, fica ela sozinha. Aí realmente você vai ser o único da sua casa. Se você, querido, lá na sua casa não carregar a sua cruz, se você não se tornar, querido, um sacerdote de Deus dentro da sua casa, uma sacerdotisa de Deus dentro da sua casa, você vai ser o único da sua casa que vai servir a Deus. Você, esposa, se na hora que o seu marido chega bêbado, chega lá brigando, chutando tudo, e às vezes ele está com cheiro de outra mulher a hora que chega, se você ficar brigando com ele, jogar o trem na cara dele e falar: sai daqui, seu trubufu, seu negócio, né, estranho. E se você não morrer e não conseguir calar a boca, a Bíblia nos mostra em Coríntios capítulo 7 que a mulher ganha seu marido sem palavras. A hora que ele chegar, você fala: amor, preparei para você uma comidinha aqui que eu vou te falar, lá fora você não vai encontrar. Ele vai ficar desconfiado, ele vai achar que você pôs veneno na comida. Essa mulher não é assim, ela briga. Olha aqui, uma coca geladinha. Ele vai dar uma provada, ver se não tem um gosto diferente lá dentro. Amor, a cama está quentinha. Vai pensar. Você entende? Se você morrer para você, às vezes você não queria fazer isso. Na hora que você quer gritar, brigar, chutar tudo, você fala: amor, você demorou, onde você estava? Provérbios capítulo 14: a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola com suas próprias mãos a destrói. Cadê as mulheres sábias aí? Querido, você vai ganhar seus maridos, seus filhos para Jesus. Você vai edificar, você vai ser a estrutura da sua casa. Querido, deixa eu te falar, às vezes vocês veem eu aqui pregando, fazendo, A estrutura da minha vida ali, querida, é minha esposa. Minha esposa que pega no meu pé. Minha esposa que fica me cobrando: Wesley, vai visitar. Wesley, vai fazer um negócio. Vai fazer um negócio, você jogou água no quintal, você já fez sua... Ela fica ali me cobrando. Agora deixa eu contar uma coisa para essas moças que não casaram ainda, e para os rapazes que não casaram ainda. Nós estamos com falta de machos na terra. Sumiu os machos. Tem homem, mas não tem macho mais. Querido, homem, você que é homem que vai casar, as moças querem homens que são machos, sabe? Que trabalha, que chama a responsabilidade para cima, sabe? Querido, você quer namorar, mas não está nem trabalhando. Cadê os homens? Sabe, aqueles que brigam, aqueles bocudo mesmo. Estou aqui. Eu estou falando sério, querido. A gente está vivendo um tempo, querido, que os homens ficaram femininos. Até as músicas, querido, worship aí, fica tudo feminilizado. Você tenta imaginar um homem
Um homem num culto de domingo, daqueles machos, tipo, entendeu? Jesus, eu quero sentar no seu colo, com as mangas maiores que meu braço. Não, isso é para me cantar lá em casa, sozinho, no meu quarto com Jesus. Aqui é a comunidade, querido. Para um homem sentar no colo do outro não vai rolar, ainda que seja Jesus. Mas até as nossas canções. Esses dias eu estava escutando uma música e o cara lá cantando falou: Jesus, casa comigo. Jesus falou: não vou de jeito nenhum. Ele não vem casar com uma pessoa, ele vem casar com a igreja. Entendimento. Cadê os homens? Você sabe, querido, porque muitas famílias são destruídas? Porque os homens deixam de ser sacerdotes. Os homens deixam de interceder por suas esposas e seus filhos. Querido, todo dia eu oro pela minha casa. Todos os dias. A gente passa problema financeiro, às vezes tem algumas crises, mas eu não deixo de orar pela minha família. Eu não deixo de orar pela minha casa. E se você olhar para mim e falar: pastor, você tem uma família perfeita, hein, querido? Não tenho. Mas eu tenho uma família que cada dia eu estou colocando ela sobre a rocha. Aquele que constrói a sua casa sobre a rocha, quando vier os ventos, as águas, os rios contra ela, ela não será abalada. Ela vai sentir a potência das águas, do vento, do frio, mas ela não será derrubada. A gente às vezes constrói a família da gente, querido, em cima de alicerces errados. Pastor, estou percebendo que lá em casa o relacionamento entre eu e meu marido está meio frio. Sabe o que eu vou fazer? Vou colocar uma televisão lá no quarto, vou alugar uns filmes pornô para ver se dá uma esquentada no negócio. Fundamentos errados. Aí a hora que destrói a família, destrói o casamento, você não sabe o que aconteceu. Não, pastor, mas só para dar uma pimentada. Querido, compra pimenta e come. Mastiga até você ver que a boca está vermelha. Entendeu? Vai apimentar até. Ande em santidade no seu lar. A mulher santifica o marido. A mulher santa santifica o marido incrédulo. O homem santo santifica a esposa incrédula. Se não fosse assim, seus filhos não seriam santos. 1 Coríntios capítulo 7. 1 Reis, quero ler com você o capítulo 13, versículo 34. Aquilo que eu não identifico, eu não vou conseguir transformar. Vamos ler? 1 Reis 13, 34. Quem encontrou, diga amém. Diz assim: esse foi o pecado da casa de Jeroboão, o qual levou à destruição e a extinção da sua casa ou da sua família da face da terra. Vou ler de novo. Esse foi o pecado da casa de Jeroboão. Esse aqui era um rei, tá? O qual a levou quem? Levou a casa dele à destruição e extinção da face da terra. Vocês lembram que no início eu falei o seguinte: que em mim serão malditas todas as famílias da terra. Significa, querido, que se isso aqui é uma chave espiritual, entenda, principalmente você que entende as chaves espirituais, entenda o seguinte: se eu hoje decidir fazer algo que o Senhor não aprova, eu posso estar marcando todas as gerações que viriam após mim, até a minha família ser extinta da face da terra. Esse rei Jeroboão, Deus pega o reino que estava na casa de Davi, na mão de Davi. Davi morre, Salomão vai morrer, o filho de Salomão, Roboão, vai tomar o reino. Naquele momento, por causa do pecado de Roboão, Deus divide, a Bíblia diz que ele rasga o reino, e agora o povo de Israel se separa em povo de Judá e povo de Israel. Agora vai existir dois reis numa nação que tinha um rei só. Esse Jeroboão ficou por conta do reino de Israel. Só que quando ele estava reinando e governando o próprio povo de Deus, a Bíblia fala que ele começa a levantar altares a outros deuses. Ele começa a levantar altares a outros deuses que não era o Senhor. E a Bíblia fala, querido, esse cara vai ser ponta de chave de uma geração depois de Davi.
Querido, todos aqueles que estavam ligados a ele, o filho, o neto, o bisneto, o tataraneto, 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 após ele, todos Deus tinha que extinguir e matar, porque eles eram muito ruins. Mas você sabe por quê? Por causa desse camarada. Ele ensinou Israel a fazer algo que eles não sabiam: adorar outros deuses. E a Bíblia diz que esse homem provocou a ira em Deus. Você já tentou imaginar um homem conseguir fazer Deus ficar nervoso? Era Jeroboão. Aí a Bíblia fala que por causa de todos os pecados que ele cometeu, ele levou a casa dele a ser extinta. Deixa eu falar com você agora, sacerdote, na sua casa. Talvez você está aqui e é uma sacerdotisa lá, seu marido não está aqui ainda. Ou talvez você é filho, seus pais não estão. Escute, se Deus plantou você na sua casa e na sua família, e ao invés de você ser o perfume de Cristo lá dentro, ao invés de você ser, querido, lá dentro um sacerdote que leva Deus, se você, querido, começar a levar destruição para a sua casa, ainda que você seja cristão, você pode estar vacinando a sua família a nunca querer Jesus. Escute, imagina, querido, que eu sou pastor da igreja, mas porque eu sou pastor da igreja e eu só tomo conta da igreja, todas as vezes que a minha esposa e os meus filhos precisam de mim, eu não estou lá. Você sabe o que eu vou fazer? Eu vou vacinar os meus filhos a não quererem num futuro estar na igreja, porque a igreja tirou o pai deles. E a mesma coisa com a esposa, porque a esposa também não vai querer estar na igreja, porque a igreja tirou o marido dela. Você entende que eu posso vacinar toda a minha família num futuro a nunca querer Jesus? Agora, querido, tente imaginar que não só sou homem de Deus, mas também eu me torno pai dos meus filhos e dou para eles tudo o que eles precisam. Eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de heranças emocionais, heranças psicológicas. Ensinar meus filhos a serem homens e mulheres de Deus com caráter, andarem em santidade, pagarem suas contas, servirem a Deus, terem sabedoria, temerem ao Senhor. E eu vou ensinar isso, querido, não falando, eu vou ensinar isso sendo. Não vou ensinar falando, eu tenho que ensinar sendo. Não adianta eu ir lá em casa com um discurso lá em casa. Querido, eu não fico pregando lá em casa não. Tenta imaginar eu pregando lá em casa. Lá em casa eu não prego. Lá em casa, querido, dia a dia tem que mostrar que a Bíblia está dentro do meu coração. Esse tempo atrás nós passamos um problema difícil lá em casa, e eu cheguei arrasado, destruído lá em casa. Só que eu sou machão, então eu cheguei de boa, né? Tranquilo e tal. Aí minha esposa chamou todo mundo, chamou os filhos lá, e eu percebi que tinha uma movimentação diferente ali. Aí foi chamando um, chamou outro. Pega o violão, arruma não sei o quê. Eu falei assim, o que está acontecendo? Aí minha esposa falou assim, canta aí. Eu falei, canto. Eu não queria cantar. Eu queria trancar no quarto e ficar lá no escuro. E nós começamos a levantar um culto, meus filhos oraram, ela orou, eu orou. E a hora que eu percebi toda aquela raiva, tudo aquilo que estava dentro de mim, querido, passou. E depois Deus falou no meu coração, falou, Wesley, graças a Deus que eu te dei uma esposa sábia. Eu falei, Senhor, graças a Deus. Que família não tem problemas? Que famílias não enfrentam desafios? Que famílias nunca passaram um problema financeiro? Que famílias nunca passaram uma crise? Agora, querido, não é porque eu passei uma crise que eu vou fazer igual o Jeroboão. Ah, você quer saber? Já está tudo enrolado mesmo, vou chutar o balde. Jeroboão chutou o balde, e a família dele foi cancelada de diante do Senhor. Quer ver? Lê comigo, querido. Só passa uma folha para frente, capítulo 14, versículo 9. 12, 9, olha o que Deus falou. Presta atenção, o 8, vou ler o 8. Será que consegue abrir aqui? Abre no 8, 14, 8. Deus falando, eu rasguei o reino da casa de Davi, eu dei ele a você, eu dei a ti. Todavia, você não tem sido como o meu servo Davi,
que guardou os meus mandamentos e que me seguiu de todo o coração para fazer somente o que era reto aos meus olhos. 9. Mas você tem praticado o mal, pior que todos os que foram antes de ti. O que Deus está falando? Eu coloquei uma expectativa em você, que você ia cumprir o que era correto, mas você não fez. E foste e fizeste para ti outros deuses, imagens de fundição, e provocar a ira, e lançou para trás das suas costas. Sabe o que Deus está falando? Você colocou, eu que sou o primeiro na vida de toda a humanidade, você me colocou nas suas costas, você me deu as costas. Não dê as costas para Deus. Versículo 10, cadê o 10? Vamos lá, deu 10. Olha, presta atenção, a sentença que Deus joga sobre ele. Olha só: portanto, eis que eu trarei o mal sobre a casa de Jeroboão. A casa dele era a família dele. Deus está falando: eu vou amaldiçoar sua casa por causa de você. Eu vou exterminar de Jeroboão todo homem, escravo ou livre em Israel, e eu lançarei fora os remanescentes da casa de Jeroboão, como se lança fora o esterco, querido, o cocô. Entendeu? Até que tudo se acabe. Deus está falando assim: eu vou extinguir até que não haja nenhum descendente seu mais, só por causa de você. É sério ou não? Então, ao mesmo tempo que através de mim todas as famílias da terra podem ser abençoadas, inclusive a minha, através de mim também, querido, todos após mim podem ser amaldiçoados. Você conseguiu compreender, entendeu? Agora abre comigo em 1 Reis 15:9, é um pouquinho para frente. Vou falar do outro camarada. A gente já está caminhando para o final, querido, segura mais um pouquinho aí, não fique inquieto não. 15:9 vai falar de um rei chamado Asa. No 20º ano de Jeroboão, Jeroboão está reinando, rei de Israel. Começou Asa a reinar em Judá, que era o outro reino. 41 anos reinou em Jerusalém, e era o nome da sua mãe Maaca, filha de Absalão. Filha de Absalão era filho de Davi. Fez Asa aquilo que era reto aos olhos do Senhor, como Davi, seu pai. Ele expulsou da terra as prostitutas cultuais, removeu os ídolos que seus pais fizeram, até Maaca, sua avó, depois da sua avó, tá? Ele tirou a avó dele do trono de rainha mãe, porque ela tinha feito uma abominável imagem ao poste ídolo. Asa derrubou esse ídolo e queimou no vale de Cedron. Deixa eu te falar uma coisa: Asa não era filho de Davi. A Bíblia fala assim que ele fez tudo conforme seu pai Davi, mas não era filho de Davi, ele era filho de um filho de Davi, então ele era bisneto de Davi. Mas agora, querido, preste atenção. Quem aqui conhece a história de Davi vai me falar que Davi pecou, ele adulterou, sim ou não? Por causa do pecado dele, querido, ele perdeu 4 filhos. Natan chega lá, fala assim: um cara pegou a ovelhinha do outro, o que a gente faz? Ele falou: esse cara deve ser restituído 4 vezes. Natan virou para ele e falou assim: esse cara é você. Davi cantou: esse cara sou eu. Davi jogou a sentença sobre ele. 4 filhos ele perde por causa daquela maldição. Ele falou: 4 vezes esse homem seja restituído. 4 filhos ele teve que perder: Aminon, Absalão, Adonias e um outro que eu esqueci o nome, também não tem obrigação de saber tudo, né? E ele perdeu 4 filhos. Mas agora, querido, quem nunca errou em tentar cuidar da sua casa? Os seus filhos, quando seus filhos nasceram, querido, será que você sabia que tinha que orar com eles, ler a Bíblia para eles, falar de Jesus para eles, falar que o Papai Noel não existe, que só existe o Papai do Céu? Você sabia? Seu filho, quando ele nasceu, ele trouxe enrolado num plastiquinho um manual. Ele saiu segurando o manual. A hora que você abriu: então é para me te tratar assim, é para fazer assim. Nossos filhos não vieram com manual. A maioria de nós, querido, caiu dentro de um casamento sem saber o que era casamento. Não é verdade? A gente entrou no casamento sem saber o que era ser marido, o que era ser mulher, o que era ser mãe.
A maioria de nós. E muitos jovens hoje, queridos, estão querendo entrar no casamento, casar sem saber o que é ser marido, o que é ser esposa, o que é ser pai, o que é ser, não sabe nem o que é ser filho. Como é que vai saber o que é ser pai? Compreende, querido? Davi também errou, mas Deus o perdoou. Por isso eu quero te dizer, querido, que Deus te perdoa dos seus erros. Talvez até o momento você não foi um bom marido, um bom pai, uma boa esposa, uma boa mãe. Talvez você até está dando para os seus filhos dinheiro, boa escola, né, cursos e brinquedos. É legal, tem que dar mesmo. Isso aí, querido, não passa das nossas obrigações. Mas a Bíblia diz, né, Carlão, em Mateus 7, se a sua justiça não exceder a muito a justiça dos fariseus, vocês não entrarão no reino dos céus. Querido, você acha mesmo que você é homem de Deus só porque você paga suas contas em dia, no dia do vencimento? Não, eu pago antes do dia. Nunca foi um cobrador lá na porta de casa. Você acha que por causa disso você é um bom pai, um bom marido, uma boa esposa, um homem de Deus? Isso aí, querido, é o mínimo. Isso aí todo mundo faz. Quero ver você se tornar um sacerdote da sua casa. Quero ver você interceder pela sua família todo dia, jejuar por ela até que haja transformação, ler a Bíblia, se transformar, querido, naquilo que a sua esposa precisa, naquilo que seus filhos precisam, naquilo que o seu marido precisa de você. O marido sendo o provedor, sendo o sacerdote, a esposa sendo a adjuntora e os filhos sendo os frutos desse relacionamento. Servir a Deus não é pompa, servir a Deus não é oba-oba, servir a Deus é muita responsabilidade. É mais responsabilidade, querido, do que qualquer outra coisa. Se você e eu não cumprirmos o nosso papel diante da nossa família, diante da nossa casa, os nossos se perderão. Davi errou, Davi adulterou, Davi fez o que era errado, mas ele chegou diante de Deus, ele pediu perdão para Deus, Deus o perdoou, querido, e nunca mais, fala comigo, nunca mais Davi adulterou. Querido, nós já erramos, nós já pecamos, mas deixa eu te falar uma coisa, nunca mais faça. Jesus abençoava as pessoas, libertou aquela mulher que era prostituta e virou para ela e falou assim: vai e não peques mais, para que coisa pior não te aconteça. Querido, todos nós erramos, estamos sujeitos ao erro. Eu aqui em cima e você aí embaixo, somos sujeitos a qualquer tipo de erro, de não saber ser o marido, não saber ser a esposa, não saber ser o filho, erramos. Mas nós temos o papel, querido, de não continuarmos errando. Davi agora, ele se torna a ponta de lança, querido, da geração de Jesus. E ao mesmo tempo que Deus está aniquilando a geração de Jeroboão por causa de um homem, Deus está estabelecendo um reinado, e por causa da fidelidade de Davi, Deus olha para um homem na terra, Deus olha para um homem, para uma pessoa igualzinho você, e fala assim: Davi, por causa de você, para que eu cumpra a palavra que eu falei, que sempre teria alguém que subiria ao trono e que fosse do seu sangue, que trouxesse o seu sangue. Como tem muita gente boa por aí, eu vou colocar meu filho Jesus na sua descendência, porque Jesus está assentado no trono, e Deus falou para Davi: eu vou colocar na sua descendência alguém que sempre se assentará no trono. Eu quero finalizar com isso. Eu quero trazer você para a responsabilidade das próximas gerações que vêm através de você, é sua. Eu sei que talvez você está pensando: nossa, eu tenho que orar pela minha família aqui, né? Tem que orar pela minha casa, restaurar algumas coisas. Não é sobre isso somente. Eu quero te falar, querido, que os filhos dos seus filhos, os filhos dos filhos dos seus filhos, e todas as gerações após podem ser abençoadas se hoje você resolver entregar sua vida para o Senhor de coração, viver essa transformação, viver esse momento com Deus, se tornar um sacerdote e consertar a sua vida.
Eu não estou falando só dos seus de agora, desses que estão aqui, não. Eu estou falando, querido, que daqui a 100 anos, se Jesus não tiver voltado, o seu tataraneto vai falar assim: cara, meu pai me falava que meu tataravô era um homem de Deus, que a minha tataravó era uma mulher de Deus, e que ela que implantou a gente no reino de Deus. Essa promessa que entra na sua vida, em ti, em eu, em você, não sei se tem em eu, né? Em eu, em ti, em você, serão benditas todas as famílias. Por isso que Davi se tornou o pai de Asa. Ele não era pai de primeiro ali, nasceu da esposa dele. Ele era pai espiritual de Asa, apesar de ter o mesmo sangue. Por isso que quando o cego ficou sabendo que Jesus chegou em Jericó, ele falou assim: nossa, se esse Jesus que nós esperamos for pelo menos parecido com Davi, ele já é um rei muito bom. E ele olha e fala: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ainda que Davi tivesse errado, ele ainda era um rei que poderia ter um exemplo a ser seguido. Querido, a mudança pode começar hoje. Amanhã você vai ter o mesmo cabelo, o mesmo brinco, o mesmo piercing, a mesma tatuagem, o mesmo trabalho, mas aqui dentro Deus pode começar uma transformação violenta dentro de você, e depois começar a tocar a sua família. Você tem que ser aquele marido que na hora que você sai, você vai fazer alguma coisa, vai trabalhar, vai no supermercado, vai fazer alguma coisa, a hora que você volta, a esposa tem que falar assim: graças a Deus que você chegou. Não é aquele que a hora que você faz o barulhinho da chave lá assim, né? A esposa fala: ai, chegou. Você tem que ser aquela esposa que quando você chega em casa, o marido fala: graças a Deus, amor, que você voltou. Não é aquela esposa que o marido fala: ai, mais uma noite, tem que aguentar. Você está entendendo? Você tem que ser uma bênção na sua casa.